E a gente sabe que o petróleo é um bem fundamental para o desenvolvimento do mundo moderno, né? O mundo moderno ele é baseado, ele é fundamentado na indústria do petróleo, que tem não só ele como seu grande combustível, o combustível fóssil que move o mundo ainda, mas também na fabricação de mais de 3.000 produtos que estão aí no dia a dia de todas as pessoas. O desafio do Brasil, a partir dessa grande descoberta, é se apropriar da sua riqueza e conseguir destinar o produto dessa riqueza ao povo brasileiro. Para isso, ele vai ter que agregar valor a esse petróleo, vai ter que garantir que a Petrobras seja a única produtora do pré-sal brasileiro e, mais do que isso, vai ter que aumentar a sua capacidade de refino, sua capacidade de fazer petroquímica, sua capacidade de diversificar os produtos feitos a partir do petróleo, para a gente não se tornar também um mero exportador de petróleo e passar a ter problemas que muitos países que tinham grandes reservas de petróleo e que não preocuparam em agregar valor a esse petróleo também tiveram. Então, esse é o grande desafio para o Brasil dos próximos anos, e eu tenho certeza que essa nova descoberta pode ser o grande impulso que o Brasil precisa para consolidar a sua posição no cenário mundial. Deputado Brizola Neto, nós temos também observado que a sua atuação tem se voltado também para a questão do Código de Mineração. O senhor está muito preocupado com essa situação, inclusive por causa da invasão subliminar, né, das multinacionais nesse campo. Olha, Leite, isso é uma questão que nos preocupa muito, né? A gente tem uma preocupação muito grande com esse processo de exploração, que não é só do Brasil, é uma realidade da América Latina, né, de exploração das nossas riquezas, né, de usurpação, da pilhagem das nossas riquezas, que vem sendo praticamente a tônica de toda a nossa relação com o mundo desenvolvido. A gente aqui no Brasil, por exemplo, a gente viveu o ciclo do pau-brasil, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, o ciclo do café, o ciclo, agora a gente está vivendo a era do minério de ferro e dos produtos agrícolas, né, da agroindústria, e na verdade a gente vê que esse fluxo ele é sempre levando a riqueza daqui para o mundo desenvolvido. E nessa questão mineral, a gente está numa situação ainda mais grave. Se no petróleo nós estamos fazendo uma mudança de marco regulatório, a gente está conseguindo garantir a nacionalização da nossa riqueza, a questão mineral é um quadro de desalento à legislação mineral que nós temos. Só para se ter ideia, o regime de liberação de lavras, para concessão de lavras de mineração aqui no Brasil, ele não é feito nem por leilão. Ele consegue ser pior, inclusive, do que o modelo que a gente tem vigente hoje, da Lei 9478, em relação ao petróleo, o modelo das concessões. Até o modelo das concessões do petróleo consegue ser mais eficiente no sentido de proteger os interesses nacionais do que a legislação que nós temos hoje em relação ao Código Mineral para a liberação e a produção de minério no nosso país. E a grande verdade é que também falta no nosso país uma política mineral também visando agregar valor ao nosso minério, porque o Brasil ele não pode se contentar em ser um mero exportador de matérias-primas, de commodities. O Brasil tem que agregar valor, tem que agregar conhecimento, tecnologia nessas matérias-primas para ocupar outros espaços no mercado mundial, e não a gente ficar reproduzindo eternamente a nossa condição de colônias, a nossa condição de dependentes do mundo desenvolvido em relação à tecnologia e eternos fornecedores de matérias-primas. O Brasil, em muitos setores, está virando esse quadro e aí precisa dar uma atenção especial ao setor mineral. Brizola Neto também encontrou a oportunidade de, apoiado pela bancada do governo Lula na Câmara dos Deputados, resgatar o controle da estatal sobre o petróleo, inclusive da Petrobras. Como se sabe, a nossa grande estatal vinha sendo sorrateiramente quase toda transferida para companhias estrangeiras, por obra e graça dos governos anteriores ao de Lula. Brizola Neto, que segue à risca a trilha nacionalista do avô Leonel Brizola, é também preocupado com o grau de desnacionalização de nossos minérios e recursos naturais, que considera ainda mais grave do que o petróleo. Por fim, Brizola Neto se declarou preocupado com os rumos da educação no país, que ele considera dos mais baixos do mundo. Lembrando que Leonel Brizola chegou a comprometer 50% do orçamento do estado do Rio de Janeiro para a construção dos CIEPs
escolas integrais, onde o aluno permanece o dia inteiro, Brizola Neto diz ter chegado a hora de federalizar o ensino fundamental, atualmente sob a gestão dispersa dos municípios. Deputado, o senhor falou aí em conhecimento e em tecnologia. Bom, a gente só adquire isso através de escola, de uma boa educação. O Brasil, apesar da luta brava, né, luta endormida do governador Leonel Brizola, que fez aqueles 500 CIEPs, as escolas integrais no Rio de Janeiro, mas hoje a gente vê que nós temos ainda escolas com aqueles turnos da fome, né? A educação, não diria abandonada, mas continua estagnada nesse país. Qual é o seu projeto para levar adiante essa ideia do Brizola de inundar o país com escolas integrais? Olha, Leite, isso é uma preocupação permanente, não só do deputado Brizola Neto, mas de todo o nosso partido. A educação é condição fundamental para o desenvolvimento de um povo e de uma nação, e realmente eu concordo, eu acho que isso foi uma parte negligenciada, acho que existe um grande abismo no nosso país em relação à educação, um abismo que provoca o maior dos apartheids sociais, porque a realidade que existe no nosso país é que quem tem dinheiro, quem tem recursos, quem nasce numa família de boas condições, tem acesso à educação de qualidade, e aqueles que não têm essa sorte são obrigados a ir para uma escola pública, onde a grande maioria das vezes você tem lá profissionais que não têm as condições de trabalho, instalações que não têm as condições de receber as crianças para ministrar o ensino necessário, para proporcionar atividades extracurriculares, como o CIEPS proporcionava, porque os CIEPS, além de serem uma nova metodologia pedagógica, era aquele espaço onde a criança se sentia bem, ela sentia que ela era prioridade. Então, além do currículo normal, você tinha uma série de atividades extracurriculares que garantiam a boa formação, porque educação não é você só aprender aquele currículo normal, é você também ter acesso à cultura, é você ter acesso ao esporte, é você garantir muitas vezes na escola a deficiência de uma dívida que o Brasil teve com gerações anteriores, que não garantiram formação aos pais desses alunos que hoje estão na rede pública, e a escola tem que suprir todas essas deficiências. E aí, Leite, eu te garanto, eu quero te dizer que a gente precisa encontrar esse caminho, e o que eu vejo, a grande realidade que eu vejo, é que não poderia ter se entregue a educação do nosso país, a educação pública do nosso país, nas mãos dos municípios. Né? Existe uma grande disparidade. Você concorda, então, com o deputado, com o nosso senador Cristóvão Buarque? Que é federalizar. Não há dúvida disso. A gente precisa federalizar a educação. A União, que é dos entes federados, aquele que tem as melhores condições de recursos, é quem concentra a maior parte da arrecadação, tem que assumir isso, que tem que ser uma prioridade nacional, como são os exemplos de países. Olha, não estou falando dos países mais desenvolvidos, não, estou falando de exemplos recentes que investiram em educação, como é o caso da Coreia, que investiu em educação e em tecnologia. Hoje vende tecnologia para o mundo inteiro. Então, aí os carros coreanos, os eletrodomésticos coreanos circulando aqui nas casas e nas ruas, nas ruas aqui das nossas cidades brasileiras. E o Brasil está ficando para trás nessa corrida. Então, o governo federal precisa assumir essa responsabilidade, porque a gente não pode mais largar na mão de municípios que muitas vezes não têm condições orçamentárias, muitas vezes não têm lideranças políticas que conduzem esses municípios, que têm a clareza da importância do investimento de educação, e a União não pode simplesmente lavar a mão e dizer isso não é responsabilidade minha, por mais que ela tenha feito avanços, como foi a questão do Fundeb, criando condições para melhorar o salário dos professores, criando o piso nacional dos professores, que ainda é de R$ 900.